Começamos esta edição com o destaque da reunião do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Chegando ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga, nosso repórter que estava acompanhando este encontro e vai nos trazer qual foi o balanço. Viga, conta pra gente, boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Kobayashi? Boa noite para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta desse jornal Jovem Pan. Meu caro Kobayashi, nós falamos direto aqui da sede administrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, palco do último encontro, da última agenda do ministro do STF, Alexandre de Moraes, aqui no Rio de Janeiro. Ele que é o relator da chamada ADPF das favelas. Você me perguntou qual foi o balanço. Muito corre-corre para lá e para cá, muitas portarias, viu, Kobayashi? Mas nenhuma declaração do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, nessa passagem pelo Rio de Janeiro. Nesse momento, ele já está regressando para Brasília, porque essa reunião aqui na sede da Prefeitura terminou a questão de 10 a 15 minutos. Kobayashi, muitas reuniões a portas fechadas, com pouca gente participando, muito tete-a-tete, como se diz, muito olho no olho, e nenhuma declaração. Esse é o balanço da passagem do ministro Alexandre de Moraes, que esteve reunido a portas fechadas com autoridades e também em instituições que diretamente estão ligadas com a ADPF das favelas e, por consequentemente, tem a ver com as investigações e averiguações da mega operação da semana passada. Inclusive, foi uma visita que acontece quase uma semana depois da mega operação, que resultou na morte de 121 pessoas. 4 agentes de segurança, 2 policiais civis e 2 policiais militares e 117 pessoas ligadas ao Comando Vermelho. Inclusive, todos os corpos já foram liberados. 115 pessoas mortas já foram identificadas. De acordo com as forças de segurança e o governo do estado do Rio de Janeiro, mais de 95% tinham sim ligação com o Comando Vermelho e 62 que morreram vieram de outros estados. Primeira visita do governador Cláudio, primeira visita do ministro Alexandre de Moraes foi junto com o governador Cláudio Castro no Centro Integrado de Comando e Controle, que é uma espécie de quartel-general de monitoramento das forças de segurança aqui no centro da cidade. Fica a 2, 3 quarteirões aqui da sede administrativa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Lá ele conheceu as instalações e fez uma espécie de quiz, uma série de questionamentos sobre a operação da última terça-feira. Foram apresentados a Alexandre de Moraes muitos dados, muitas estatísticas, e representantes do Instituto de Segurança Pública estavam presentes para explicar a mega operação da semana passada. Depois, Moraes, junto novamente com Cláudio Castro, foi recepcionado em um almoço na sede do governo do Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara. Na parte da tarde, encontros a portas fechadas com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com representantes do Ministério Público e também da Defensoria Pública, na sede de todas essas instituições, até o último encontro que aconteceu aqui com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na sede administrativa da Prefeitura. Após todos esses encontros, inclusive, veio a público um documento com 18 respostas a questionamentos feitos pelo Supremo Tribunal Federal, a mega operação da semana passada. E, mais uma vez, o governo do Rio de Janeiro, nesse documento, mediante esses questionamentos, documento assinado pelo governador Cláudio Castro, afirmou que todas as regras previstas na ADPF das favelas foram cumpridas e que ainda a violência usada pelas forças de segurança foi proporcional àquela empregada pelos criminosos. E nesse documento, novamente, o governador Cláudio Castro pede, aí uma divisão de opiniões, uma divergência de opiniões, mas pede novamente para que as facções criminosas do Rio de Janeiro sejam enquadradas como grupos narcoterroristas internacionais. Só para fechar, viu, Kobayashi, nesse longo dia de périplo do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a gente esteve ali teleguiando os passos dele no Rio de Janeiro, a gente vê nas pesquisas de opinião uma alta aprovação e uma elevada popularidade do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL. Inclusive, 72% dos entrevistados pela pesquisa Quest, divulgada nesta segunda-feira, junto a 1.500 pessoas, moradores aqui do Rio de Janeiro, 72% dos entrevistados também concordam que as facções criminosas, que esses traficantes devem ser
serem enquadrados como narcoterroristas e falam até, os entrevistados, na possibilidade da pena de morte. A pesquisa pergunta se os moradores do Rio de Janeiro aprovaram ou reprovaram a operação da polícia. 64%, mais ou menos na linha do que já tinha apresentado o Datafolha no final de semana, aprovaram e 27% desaprovaram. A pesquisa perguntou aos moradores do Rio de Janeiro se a operação no Alemão e na Penha foi um sucesso ou um fracasso. 58% acharam que a operação foi um sucesso, enquanto que 32% disseram que ela foi mal sucedida. A pesquisa vai um pouco mais além e pergunta se essas operações, como aquela do Alemão e da Penha, deveriam se repetir em outras comunidades do Rio de Janeiro. 73% disseram que sim e 22% disseram que não. E aí entra um ponto que é realmente bastante sensível, delicado nessa relação entre o governo federal e o governo estadual. Inclusive, motivo de muita polêmica na semana passada, quando o Rio de Janeiro conseguiu, através de ofícios e documentos, comprovar que pedidos feitos de ajuda anteriormente foram rejeitados pelo governo federal. A pesquisa toca nesse ponto, Kobayashi, finalizando, e pergunta se, na visão da população carioca e fluminense, o governo federal tem ajudado ou não no enfrentamento ao crime organizado. 14% acham que essa ajuda tem sido bem significativa. 24% acham que a ajuda tem sido muito pequena, enquanto que 53% dos entrevistados avaliam e acreditam que não há qualquer ajuda do governo federal nesse combate a milícias e tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. Kobayashi. Muito obrigado, Rodrigo Viga, falando ao vivo diretamente do Rio de Janeiro. Deixa eu já chamar os nossos analistas dessa segunda-feira, a Deise Ciocari e o Fernando Capês, chegando para comentar os principais assuntos do dia e, claro, a repercussão toda sobre a visita do ministro Alexandre de Moraes ao governador Cláudio Castro. Vou começar com a Deise Ciocari. Deise, repercussão acontecendo na opinião pública e agora também no judiciário, movimentos de direitos humanos provocando o Supremo Tribunal Federal e o encontro entre o novo relator temporário da ADPF das favelas, com o governador Cláudio Castro. Boa noite. Boa noite, Kobayashi, boa noite, Capês, boa noite, audiência da Jovem Pan. A gente tem bastante coisa para comentar no meio disso tudo, né? Mas vamos lá. Esse encontro, na minha visão, a gente não tem ainda muitas informações sobre o que aconteceu nele, né? Mas ele acaba sendo um encontro emblemático e, pelo menos pelo que a gente percebe, os bastidores estão resolvidos por enquanto, né? A gente viu muita notícia falando que seria um encontro tenso justamente por causa da relatoria do Alexandre de Moraes na ADPF das favelas, né? Para quem não lembra, a ADPF das favelas, ela dá uns parâmetros ali para a atuação policial, né? E aí o Alexandre de Moraes, ele foi no Rio de Janeiro justamente para verificar como que foi essa operação do Castro no Rio de Janeiro, se obedeceu a esses tais parâmetros, né? Ao que parece, o Alexandre de Moraes cobrou esses dados do governador do Rio de Janeiro, o governador apresentou relatórios, números, fez tudo ali o que foi pedido. E a gente tem uma coisa que eu considero muito emblemática no meio disso tudo, que é o fato de que se o governador Cláudio Castro ele conseguir sair dessa reunião, que é, como a gente viu até agora, uma reunião tensa, ele consegue capitalizar isso para o ano que vem, consegue capitalizar num assunto que é tão sensível para o Rio de Janeiro, que é a segurança pública, como ele tem conseguido até agora, né? O próprio Viga estava falando das pesquisas aqui que demonstraram que a maior parte da população do Rio apoiou a operação do Cláudio Castro. Então, essa reunião tensa, reitero, com o Moraes, ela foi mais um desafio. E pelo que a gente está vendo até agora, Kobayashi, foi mais uma fase em que o Cláudio Castro conseguiu se sair bem. Também conosco aqui, Fernando Capês. Capês, a pergunta para você já é em relação à DPF. Se há ou não há descumprimento da ordem da autoridade do Supremo Tribunal Federal, há uma provocação e o ministro Alexandre de Moraes foi a campo para entender melhor a situação. Tem risco de um afastamento, de alguma punição ao Estado do Rio de Janeiro, à segurança pública? O que esperar nos próximos passos dessa ADPF em relação à mega operação? Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite a você, Nelson Kobayashi. Boa noite, Deise Ciocari. Um prazer estar aqui com você. Boa noite ao nosso telespectador. Eu gostaria de fazer um comentário um pouco abrangente, embora rápido. Em primeiro lugar, no Brasil não há dúvida de que há redutos que são dominados pelas organizações criminosas.
A lei do crime organizado é de 2013 e, mesmo assim, as organizações criminosas continuam crescendo, se multiplicando, lavando bilhões de reais em dinheiro à luz do dia em várias empresas, se misturando com empresários, cooptando servidores públicos. Hoje você não sabe mais quem pertence à organização criminosa e quem não pertence. E, é claro, estabelecem territórios onde ninguém pode entrar. Experimenta entrar numa determinada área, numa favela, numa área em que as pessoas vulneráveis são submetidas a esses narcotraficantes e a organizações criminosas. Ninguém entra sem tomar um tiro, a não ser que for conhecido. Então, aquela população que está dentro desse território, escravizada pelo crime organizado, é refém destas organizações criminosas. Tem que pagar, comprar o botijão de gás que eles vendem, é obrigado a pagar mais caro, tem que pagar pedágio para esses milicianos, é obrigado a fechar os olhos e vendo seus próprios filhos sendo cooptados como soldados do tráfico. Então, diante disso, o Estado tem duas alternativas: cruzar os braços, varrer a sujeira para debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo, ou enfrentar o crime organizado. Se você decidir tomar a decisão corajosa de ingressar numa área para enfrentar o crime organizado, a polícia vai ser recebida com tiros. E numa operação bem elaborada, claro que vai haver tiros, mas a população civil vai ser minimamente atingida. Os narcotraficantes, os criminosos é que serão atingidos. Então, a princípio, parece, respondendo à sua pergunta, que a operação foi muito bem planejada, foi uma operação que foi precedida de ordem judicial, cumprimento de mandados de prisão, acompanhamento pelo Ministério Público, um planejamento que levou os criminosos para fora da área da favela e ali houve um confronto com os policiais. 91 fuzis foram apreendidos, não dá para dizer que eles estavam desarmados e foram simplesmente executados. Com relação à ADPF, essa é uma ação que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Novamente, aquele velho ponto. O Supremo Tribunal Federal interpretando princípios muito vagos, muito genéricos, como o princípio da dignidade humana, que se encaixa a tudo, fica interferindo de forma, a meu ver, inadequada em ações que são típicas de poder executivo. Por essa razão, eu entendo que a ação do Supremo Tribunal Federal, neste caso, deveria ficar reservada para um último momento. Quem tem que estar lá fiscalizando, fazendo audiência, é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. O chefe do Ministério Público Estadual que tem que estar cobrando isso, a obediência à cadeia de custódia e a regularidade das provas. Quando o Supremo vai a campo e estabelece esse contato direto, ele deixa de ser o último recurso, a última ratio, e quebra um princípio que é da inércia da jurisdição. O juiz tem que ficar aguardando o que as partes decidem. Essa é a nossa opinião.